Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar uma pequena porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, dos versos 50 a 52, que diz assim: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Portífera, sacerdote de On. José o primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nós vemos aqui a vitória de um dos personagens que mais sofreu no Antigo Testamento, José. Um homem que, aos 17 anos aproximadamente, foi traído por aqueles que deveriam protegê-lo, vendido como escravo. O Salmo 105, verso 18, diz que os seus pés foram apertados com grilhões e que ele foi posto em ferros. Então sofreu ali um castigo físico que provavelmente deixou ali cicatrizes no seu corpo. Acusado de um crime que não cometeu, esquecido em uma prisão. Até que, mais de 13 anos depois de tudo isso, 13 anos de sofrimento, ele sai daquela prisão, interpreta o sonho de Faraó, no qual haveriam 7 anos de abundância no Egito e seguidos de 7 anos de fome. Ele interpreta o sonho de Faraó e é nomeado governador do Egito. Ali o segundo homem mais poderoso do império. Então nós vemos aqui a vitória de José. A vitória de José não aconteceu quando ele foi nomeado governador do Egito, não. A vitória de José aconteceu quando ele se esqueceu, ele superou as aflições que ele tinha sofrido no passado. O texto fala que no momento, nos 7 anos de abundância, ele tem 2 filhos. O primeiro filho ele chama de Manassés, que significa quem faz esquecer, porque Deus o havia feito esquecer de todo o seu sofrimento. O segundo filho, Efraim, porque Deus lhe havia prosperado na terra da sua aflição. Efraim significa fértil. Nós vemos aqui que Moisés ele esqueceu de todo o seu sofrimento. Não esqueceu de amnésia, mas ele superou todo o seu sofrimento. Nós vemos que muitas pessoas têm estado presas a um passado de sofrimento, a um passado de angústia e não superam isso. Vivem mortas-vivas, permitindo que a vida lhe sepultem mais do que a própria morte. Mas José, ele superou. Ele superou para poder continuar caminhando, porque ele teria uma grande responsabilidade na vida dele, na frente dele. Imagine se quando chegasse os 7 anos de fome, todo o Egito dependendo de José, e ele ali uma pessoa fragilizada, uma pessoa deprimida. Como é que ele conseguiria dar conta de tamanha responsabilidade? Então ali ele superou, ele conseguiu vencer com a ajuda de Deus. E por que nós temos que vencer, nós temos que superar muitas vezes o passado de sofrimento? Em primeiro lugar, porque o passado ele está lá atrás, ele só nos alcança se nós permitirmos. Nós temos que sempre ter em mente que em Cristo as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que viver o dia de hoje intensamente na presença de Deus, com alegria, porque o hoje é uma dádiva de Deus, é uma dádiva tão grande que se chama presente. O hoje, ele é um presente de Deus. Se estamos vivos, nós temos que glorificar e bendizer ao nome do Senhor. E ter a esperança de saber que no futuro, lá no meu futuro, Deus já está no nosso futuro, nos aguardando
para nos abençoar. Então, devemos superar as angústias do passado, superar o sofrimento do passado, assim como José fez. Ele superou e prosperou. Muitas pessoas querem o Efraim, querem a fertilidade, querem a prosperidade, não só física, mas como emocional, como também emocional. Mas se esquecem que para que Efraim nasça, Manassés tem que chegar primeiro. Para que Efraim venha, Manassés, o esquecimento, a superação tem que vir primeiro. Que possamos viver com alegria no Senhor, superando a angústia do passado, sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.